A gente já está com 30 pessoas, o resto do pessoal vai chegando, se aconchegando. Vocês já sabem como é o esquema. Ao final do curso, eu vou divulgar uma palavra certificada. O link está aqui na descrição do vídeo. Atenção apenas, porque hoje é o dia 2. Ontem o pessoal preencheu o dia errado. Então, atenção para o dia. Esperem a palavra certificada. Sentem, aproveitem a Ana. Ana, muito bem-vinda novamente. É um prazer tê-la aqui conosco. Bom, boa noite, Igor. Boa noite a todas, todos que nos veem, nos escutam. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Saúdo aí a chegada de vocês. Agradeço aqueles que viram ontem, voltaram para ver hoje. Aqueles que não puderam acompanhar ontem, né? Corram lá depois, o vídeo já está no canal do Defama, então, assim, não é obrigatório também, vocês conseguirão acompanhar tudo que eu tenho para dizer hoje com tranquilidade, tá? Sejam todos muito bem-vindos e eu espero que a gente tenha uma noite tão boa, tão frutífera aí de discussões como foi a de ontem, né, Igor? Vamos começar. Eu tenho certeza. Obrigada. Eu gostaria também de aproveitar para agradecer o apoio da FAPESP, né, que ontem eu acabei me empolgando com as boas-vindas e não fiz essa parte que é necessária, né, agradecer o fomento da FAPESP, que é quem banca a minha pesquisa, sem a qual a pesquisa não poderia acontecer, né, agradecer também ao laboratório do qual eu faço parte, né, o LEIR, agradecer ao meu professor orientador, o professor Dr. Norberto Luiz Varinello, e todos os colegas e colegas, né, que muito me ajudam para o desenvolvimento dessa pesquisa. A gente nunca faz pesquisa sozinho, né, isso não existe. Então, as trocas são sempre muito importantes, e eu agradeço aí a todos que contribuem das muitas formas, né, financeiramente, afetivamente, ou então com pitacos e correções, né, são sempre apontamentos muito necessários. Igor, você pode passar para mim, por favor, o primeiro slide? Obrigada. Bom, para aqueles e aquelas, né, que não puderam acompanhar ontem, eu comecei aí com uma revisãozinha, só para situar vocês e relembrar o percurso que eu tinha proposto para a gente fazer nesse mini curso, né? Então, ontem nós começamos falando de percepções muito gerais, de percepções por vezes ligadas ao senso comum, as características benéficas dessas percepções e, de certa forma, as características um pouco preocupantes, né, para uma leitura científica, as características das quais a gente pretendeu se desvencilhar um pouco, né. Fui andando um pouco com vocês nesse argumento para apresentar uma espécie de interpretação de partida inicial do que, então, eu estava querendo propor como leitura de magia, mas lembrando sempre que eu não estava propondo uma definição, nem dizendo que magia era isso, mas dizendo que esse devia ser uma aproximação consciente, né, para sugerir uma orientação do nosso olhar, para a gente poder entender, de fato, as especificidades de um certo contexto de desenvolvimento dessas práticas, né? Então, aí eu trouxe para vocês de volta qual foi essa abordagem de partida que eu propus, né? Relembrando para vocês uma tecla que eu bati bastante ontem, né? Que é o aspecto de a cotidianidade da magia no mundo antigo, e principalmente, né, daí mais especificamente que a gente estava tratando no contexto do Egito Antigo, como essas ações mágicas, né, essa percepção dessa lógica mágica de existência, né, e do mundo, ela estava presente no todo dia, ela não tinha necessariamente um juízo de valor, e ela era parte do que os egípcios concebiam, né, como mundo, como funcionamento de mundo e como formatação de mundo. Lembrei, né, apresentei para vocês um conceito próprio da cultura egípcia, né, que faz parte do substrato cultural egípcio, que é o conceito de Heka, que tem lá a sua personificação como divindade criadora. Lembra que eu mencionei para vocês lá a formatação da teologia menfita, né, Ptah, Heka, Ru e Sia,
e quais são as atribuições, né, de cada um desses deuses, mas chamei mais atenção para vocês, para além do aspecto de divindade, nessa concepção abstrata de Heka, né, um princípio abstrato que perpassa e é parte de tudo que está no mundo e que existe no mundo e que sacraliza o mundo, né, que é justamente Heka como uma potência criadora que se dá justamente nessa potência criadora, essa potência animadora, essa potência sacralizadora que na cultura egípcia se dá por meio da palavra, né, tanto nos seus atributos escritos, quanto nos seus atributos orais, naquilo que é dito, né, ou então naquilo que é grafado, e também uma potência criadora que se dá por meio da representação imagética, né, e por estatuária, por desenho, por formatação pictórica, por todas as e muitas variedades existentes, possíveis, né, de se fazer uma imagem, uma ação representativa também é uma imagem, né. Então, partir desse ponto, desse conceito um pouco mais abstrato com vocês ontem, para tentar entrar um pouco mais na cultura egípcia e mostrar para vocês que para os egípcios, como eles acreditavam compartilhar esse atributo, né, esse conceito abstrato, essa potencialidade de criação e sacralização de coisas por meio de palavras e imagens, eles acreditavam compartilhar isso com os seres supra-humanos que habitavam o mundo que eles conheciam e reconheciam, né, eles se entendiam como seres, né, que se fossem capazes de mobilizar, né, certas palavras, certas ações, certas imagens, certos atributos, eles poderiam atuar como agentes centrais dentro de uma prática ritualizada que pretendia causar alguma finalidade, né, que agisse sobre a ordem causal do mundo, né? Mais ou menos isso que esse percurso que eu fiz com vocês ontem, a gente viu alguns materiais utilizados nessas práticas, como a gente pode entender alguma dessas práticas, alguma dessas finalidades. Tentei questionar um pouco com vocês um estereótipo muito vinculado a uma ideia de que magia é malefício, mostrando uma série de outras práticas vinculadas a ritos apotropaicos, né, a ritos de proteção, a ritos de cura. Hoje a gente vai ver um rito muito legal também, que é um rito de pedido para prosperidade de negócios, né, de bom comércio, de bons negócios. Então, tentei fazer ontem mais um processo, um pouco de tentar desfazer com vocês uma série de preconcepções que normalmente, quando a gente utiliza a palavra magia, a gente acopla algumas ideias que eu propus ontem para vocês, das quais a gente se separasse um pouco para tentar caminhar dentro de uma perspectiva científica, né, moldando o nosso olhar inicial para o que a gente poderia entender como magia, dando um passo à frente do que é que a gente poderia entender como atributo de Heka para a tradição egípcia, né, como um todo, lembrando que eu fiz ontem também por diversas vezes essas ressalvas, né, dado o pouco tempo aqui, eu não estou tendo como tratar das especificidades, das flutuações e diferenciações dessas práticas nos diversos contextos, lembrando que a história egípcia ela é milenar, né? Ela é muito grande e seria impossível tratar disso tudo aqui com vocês em 1h30, 2 horas de conversa, mas enfim, estou apresentando a ideia desse mini curso como um todo, né, é apresentar para vocês ferramentas para que vocês possam caminhar dentro do tema. Então, a mesma lógica que eu trouxe ontem para vocês, de slides que vão ter bastante informação, que não necessariamente eu vou ficar, né, me ligando a todas elas, e ao fim dos slides, né, a apresentação de uma bibliografia ampla, né, e hoje eu fui bem mais ampla mesmo, tem bibliografia para vocês se fartarem se quiserem, para poderem ter uma aproximação inicial aí, talvez de segundos, terceiros, quartos passos, para aqueles que se interessarem pelo tema, né? Eu espero que eu consiga fazer e despertar em vocês pelo menos algum interesse, nem que seja inicial sobre isso. Então, feito esse percurso da aula de ontem, né, no qual eu falei para vocês, a gente vai sair da concepção heurística mais geral para tentar se adensar cada vez mais numa leitura mais contextualizada, um pouco mais delimitada do que é que a gente está querendo dizer e entender dessas práticas dentro de um contexto específico. Hoje, no segundo dia, eu me propus a tratar com vocês de um corpus específico e o que é que ele tem a nos dizer, né, sobre as continuidades e sobre as rupturas desse tipo de prática que se desenvolveu milenarmente no Egito faraônico, dentro de um contexto muito específico,
que é o Egito sob o domínio romano, né? O Egito como província do Império Romano. A gente vai entender esses desmembramentos, né? E aí esse corpus específico do qual eu vou partir com vocês hoje para tentar fazer esse exercício de análise das fontes, na verdade, né? Eu vou tratar, quando eu disser dos PGMs aqui, sempre de maneira muito coletiva, eu estou tratando mais ou menos de um corpus de 150 papiros, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o que é que esses papiros, o que é que esse conjunto, a formatação desse conjunto e o que ele nos diz sobre as práticas que estão ali registradas, tem a nos dizer tanto do contexto mais específico e local, né, do Egito Romano, quanto também de um contexto que eu vou tentar trabalhar com vocês bastante mais abrangente, né, assim, de diferenciação cultural, de integração e interação na porção leste mediterrânea e que se estende cada vez mais também em direção ao Oriente, né, e que vai aí ter as suas ligações lá com o continente asiático, a Península Arábica, os portos e os produtos vindo da Índia, né? Então, assim, não vou me adiantar. A ideia hoje para vocês é que a gente parta desse corpus documental, que eu parta desse corpus documental, para que a gente faça uma análise e então chegue a um aspecto um pouco mais delimitado do que a gente pode entender como prática de reca dentro do contexto romano, nessa vertente que eu venho chamando a atenção para vocês, que é a vertente das práticas mágicas dotadas de uma prescrição escrita e de uma sacralidade de palavra e de imagem. Ok? Lembrando sempre também que se tiver confuso, para aqueles que não estiverem entendendo, é sempre só mandar aqui no chat, não entendi, repete, me dá um exemplo, ou coisas assim, que eu vou tentar sempre que possível, né? Eu falo isso, mas eu acabo falando aqui por horas para vocês, mas sempre que possível eu vou tentar incorporar os comentários que vocês fizerem. Então, vamos começar aí, enfim, a segunda aula. Igor, você pode passar para mim, por favor? Muito obrigada. Bom, então vamos lá, né? O que são os papiros mágicos greco-egípcios, né? Essa é uma introdução sempre muito boa de ser feita, porque não é necessariamente um corpus amplamente conhecido, né, aqui no Brasil e também fora, porque a gente vai ver que é um corpus de publicação relativamente recente, né, para nós pesquisadores da antiguidade, que às vezes lidamos com corpos documentais, né, que são lidos, relidos, interpretados às vezes por milênios, né, de uma maneira muito seguida. Tem uma publicação uma publicação conjunta que data do início do século XX, é algo bastante diferenciado, né? Então, o que são esses papiros? Do que é que eu estou dizendo para vocês? O que é esse corpus documental, né? Os papiros mágicos, chamados papiros mágicos ou PGM, eles são uma espécie de recolha escrita, né? Eles são conjuntos diversos de textos escritos que nos vão dizer e que vão nos contar e nos atestar as muitas práticas divinatórias, de consultas oraculares, as prescrições para confecção de amuletos, as prescrições, né? Isso eu estou falando dentro da categoria de formulário. Deixa eu dar um passo atrás primeiro, desculpa, né? Eu acabei me adiantando. Esse corpus, a gente costuma dividi-lo, normalmente, em duas categorias mais gerais, né? A primeira categoria é a categoria de magia aplicada. E o que é isso? São os papiros que já nos demonstram os rituais já desempenhados, né? Então, é um amuleto que já foi ritualizado, já está pronto para uso, um feitiço de amarração que já foi feito, um feitiço de imprecação que já foi feito. Então, eles são aqueles papiros, normalmente eles são menores, né? Porque ali já está só o resultado final do ritual, que nos demonstram essa faceta, né, da segunda parte. E nós temos também uma outra categoria, que é uma categoria mais geral, e para nós pesquisadores é a categoria, né, a mais querida, sempre, é claro, que é a categoria de formulário mágico. E dentro dessa faceta, né, ela é a categoria que traz aqueles textos que a gente chama de textos prescritivos. Eles são os textos, aí sim, né, que vão representar essa recolha
que muitas vezes são tratados pelos pesquisadores como uma espécie de receitas, né? Então, seriam como cadernos de receitas, né? A prescrição para se desempenhar um feitiço divinatório, a prescrição para se confeccionar um remédio para a cura, a prescrição para se confeccionar um amuleto, a prescrição para se proteger contra a picada de escorpião, a prescrição contra dor de cabeça, ou uma prescrição de rito contra infertilidade, enfim, né? Consultas oraculares, divinatórias, interpretações de sonhos, as multiplicidades são muitas, são muitas. Então, a gente tem mesmo uma recolha prescritiva, a gente tem alguns papiros que são bastante grandes, principalmente os papiros tardios, né, e que vão representando essa coleta de diversas prescrições que o mago vai adquirindo e vai formulando quase como se fosse uma biblioteca individual para si mesmo, né, para que ele possa ter o máximo de material em mãos para desempenhar também o máximo de rituais possíveis, né, de ritos possíveis. Então, essa categoria de formulário, ela é uma delícia, né, para nós pesquisadores, e é a categoria mais trabalhada, não à toa por nós, né, e vocês vão ver também alguns feitiços vinculados a essa categoria agora mais para frente, né. Então, dentro dessa lógica, né, dessa lógica prescritiva, dessa lógica de receituário, né, dessa lógica também cumulativa de textos que vão sendo juntados cada vez mais, cada vez em maiores quantidades também, né? A gente tem papiros, como o papiro 4, por exemplo, que é lá do século 3, século 4 depois de Cristo, que passa das 3.000 linhas, né? Isso é um códice, na verdade, né? Então, esses papiros, como eles têm diferentes tamanhos e diferentes funcionalidades também, a gente encontra em formato de papiro simples, né, só a folha de papiro mesmo, como a gente está mais acostumado a ver, em formato de rolo, porque aí já é um texto maior, ele precisa de várias folhas de papiro juntas, mas em continuidade, e a gente encontra também em formato de códices, né, então, porque já são quase que necessariamente como livros mesmo, né, e precisam ser manejados, então tem escrita na frente, tem escrita atrás, e então o rolo já não seria possível, são textos muito grandes, né, porque justamente, não é que é um texto muito grande, mas é a junção de diversas prescrições pequenininhas que funcionam mesmo quase como um caderno de anotação, um caderno de receita, um receituário, né, de uma maneira muito usual, os pesquisadores costumam inclusive chamar dessa forma, é um caderno de receita mesmo, e a lógica é bastante essa, né, eu quero fazer X, então eu tenho ali a entrada, né, feitiço para tatatá. Então, você consulta e faz, né? Seria mais ou menos dessa forma. Bom, a imagem ficou muito pequenininha, mas ela não tem tanto a intencionalidade de mostrar para vocês muita coisa, né? O que está assinalado aí de vermelho é só o local, na cidade de Tebas, onde foi feita a primeira recolha, né, de uma coleção inicial, que ela foi já uma descoberta bastante proeminente de papiros, né? A primeira recolha foi feita por um diplomata armênio, lá no finalzinho do século XVIII, que estava em serviço em Alexandria, e aí ele entrou em contato com essa coleção inicial na cidade de Tebas. A gente não tem muitas informações muito precisas de como isso foi feito, né? Alguns dizem que é uma recolha de um material que estava todo junto e foi coletado numa tumba, outros dizem que é um material que pertence a uma pessoa só, uma biblioteca individual só, mas assim, como é muito próprio, né, do comércio de artefatos no século XVIII, século XIX, e essas coisas não são lá tão registradas, as escavações arqueológicas respondiam a outro tipo de metodologia, a um outro tipo de dinâmica. Então, assim, as informações dessa recolha inicial, elas são bastante nubladas, né? Mas porque é atribuído essa coleção inicial, né, a Tebas, a cidade de Tebas, que é a atual cidade de Luxor, no caso, que é onde está aí mais ou menos circulado aí para vocês, a região de Tebas e da Tebaida como um todo, né? Essa biblioteca inicial é chamada normalmente de coleção tebano, então Biblioteca da Anastase, que são os PGM que vão de 1 a 80 dentro dessa demarcação em números romanos maiúsculos do corpus, né? Conforme eu for passando com vocês os exemplos, vocês vão ver que, para a alegria dos pesquisadores, tem diversas formas de catalogação desses papiros, né? Porque justamente eles foram recolhidos por uma pessoa só,
foram comprados por uma pessoa só, né? A gente não sabe quem os recolheu, quem encontrou e tal, mas foram comprados por uma pessoa só, pelo Jean Anastase, e depois eles foram distribuídos, vendidos para as principais bibliotecas, para os principais museus da Europa, né, dos Estados Unidos. Eles estão espalhados hoje pelo mundo, né, nas principais universidades, nos principais museus, nos principais, entre muitas aspas, né, nas maiores, vamos colocar assim, nas maiores bibliotecas, nos maiores museus, nas maiores universidades, em centros de estudos de papirologia. Então, esse corpus, ele está hoje em dia pulverizado, né, e aí acaba que, quando entra no sistema de inventário de um lugar, ele ganha uma catalogação única. Né? Justamente por estarem pulverizados e também por serem vistos como materiais de uma tradição exótica e que não respondia a uma lógica racional, como eu vinha falando com vocês, né, de mundo, né, como uma prática mágica não religiosa, escusa, né, esses papiros eles ficaram por muitas vezes nas reservas técnicas dessas bibliotecas e desses museus, intocados por décadas, né? A gente tem publicações assim de um exemplar ou de outro ao longo do século XX, normalmente por algum filólogo mais versado ou mais aberto, né, essas percepções desses materiais, né? Tem alguns filólogos alemães que se aventuram a publicar inicialmente esses papiros, mas é sempre assim, a publicação daquele papiro, de um papiro, né, de um exemplar que ele transcreveu, analisou e publicou. Então, a gente tem essas publicações, assim, bastante esparçadas, né? A gente tem que lembrar também que, ao longo do XIX, a gente está falando de um campo de estudo, a egiptologia como campo autônomo de estudo, né, que entendia como fim de uma era gloriosa, de uma história gloriosa, assim, se a gente ainda for muito bonzinho, né, até a dominação ptolomaica, né? A história egípcia acabava de ser estudada pela egiptologia com a invasão de Alexandre o Grande, né? Dentro dessa época e dessa concepção do estudo egiptológico, o Egito ptolomaico, o Egito romano não faziam parte do que era estudado, né? Alguns, inclusive, mais radicais, já achavam que o Egito tinha acabado com a dominação persa, com a última dominação persa. Mas, enfim, né? Então, esses materiais eles ficaram um pouco esquecidos, até um conjunto de filólogos alemães, no finalzinho do 19, se propuseram a recolher esses primeiros papiros, os papiros de 1 a 80, né, a coleção tebana, para transcrevê-los e publicá-los, né, em conjunto. E aí, enfim, tem uma história muito paralela, que é a história de compilação desse compêndio, porque quase todo mundo que se propõe a fazê-lo morre, às vezes morre instantaneamente. Essa história de compilação, ela passa por 2 guerras, o compêndio se perde, depois o compêndio é achado, mas enfim, né? Antes disso tudo, já tem uma recolha que é, então, levada a cabo no início do século XX por um filólogo alemão, que é quem comanda e organiza todo um outro time de filólogos que vão transcrever e traduzir esses papiros para o alemão, tá? Do grego para o alemão, que é o Karl Preisandans, que ainda é uma espécie de referência, né? E a principal transcrição que a gente tem da coleção tebana como um todo. Então, só para vocês terem uma ideia aí, que da recolha, né, da forma como se encontrou esses papiros, lá do final do 18 até o início do 20, tem algumas histórias algumas publicações bastante esparçadas, mas como conjunto, né, a gente só vai ter acesso, o público maior só vai ter acesso, e mesmo assim é um acesso bastante restrito, que é do grego para o alemão, no início do século 20. De lá para cá, né, já existiram muitas escavações e muitos materiais já foram encontrados e atribuídos a uma similaridade muito próxima do que se tinha na biblioteca tebana, né? Então, eram práticas muito próximas, né? Ainda que não tivessem sido encontradas na região de Tebas, mas lá em cima em Oxirrinco, né, em Tabahari, enfim, né, as escavações arqueológicas também vão se propondo a escavar outros sítios, outros lugares, né, e a gente vai tendo uma percepção que essa prática, ela é muito mais disseminada, né, e ela se encontra ao longo do Nilo como um todo, dentro do território egípcio, tem uma proeminência da região tebana, obviamente,
né, porque era um lugar bastante proeminente de culto templário e de ritual, prática ritualística dessa vertente, mas a gente encontra outros muitos materiais. Tanto que a projeção é de que hoje em dia, tanto em papiro, como em pergaminho, quanto em códice, que responda a essa lógica de prática ritualística greco-romana, a gente deve ter mais ou menos, assim, alguns ainda não publicados, outros ainda não foram nem abertos, nem escaneados, a gente não sabe o que tem dentro, mas, assim, já identificado, né, não mais 80 papiros, ou mais 150, né, dentro do cômputo que eu já dei para vocês, mas mais ou menos 220 exemplares, né, dentro dessa coisa diferente. Então, vejam, não é aí um corpus pequenininho de análise, ele é um corpus bastante grande, né? E aí, quando a gente tem a primeira publicação, a primeira proposição de publicação conjunta desse corpus, dessa biblioteca tebana como um todo, né, há uma constatação. O corpus é composto majoritariamente em língua grega, né? O que se entendia naquela época, o que se conhecia com um pouco mais de profundidade naquela época de prática mágica, eram também as práticas mágicas gregas. A gente tem aí uma série de, uma proveniência muito anterior de dominação do Egito ptolomaica por 4 séculos, né, e que trouxe a cultura grega ao território egípcio de uma maneira muito profunda e muito intensa, a gente vai ver. Então, quando esses filólogos, eles se debruçam sobre esse material, né, se propõe uma questão que é a seguinte, né, ou se tem uma percepção que é a seguinte, de que esse material nada mais é do que um material que responde somente a uma cultura grega de prática mágica, mas que foi composta em solo egípcio. Então, por isso, né, eles são publicados aí com esse título bonitinho de Papyri Graecae Magicae, que são os papiros mágicos gregos, como eles são muito chamados até hoje, inclusive, e é da onde também vem aí essa sigla que nos ajuda muito para a gente não ficar falando Papyri Graecae Magicae, né, que vai se tornando quase um trava-língua. Toda vez que eu disser de PGM, ou que vocês ouvirem, né, dizer dessa forma por PGM, essa sigla, saibam, vem daí, dessa publicação desse compêndio primeiro, aí no início do século XX. A questão é que, ao longo do século XX, esse compêndio ele vai ser estudado, como eu falei, né, ele passa aí por uma série de problemas ao longo do século XX, guerra, perde, acha, encontra, revisa, publica de novo. Tanto é que ele foi publicado de novo na década de 70, e também em 2 volumes, e agora de novo em 2001, essas coisas vão sendo revistas, né? Os estudos filológicos também se aprofundaram muito com análises comparativas e principalmente os estudos egiptológicos também se abriram progressivamente ao estudo de outros contextos. E aí tem uma série de pesquisadores que falam, pera lá, isso daqui não é cultura grega composta em solo egípcio, né? Aí, normalmente, por um movimento, né, da crítica, que é muito comum também, se tem a proposição completamente contrária, para dizer, olha, não, isso aqui é nada mais, nada menos do que a tradição milenar de prática de reca templária no Egito, não apresenta nada de novo, né? Os egípcios já faziam as suas práticas mágicas desde sempre, como a gente viu ontem, né? Então isso aqui não apresenta nada de novo. A única novidade é que isso aqui é uma cultura egípcia, só que agora foi composta em língua grega. Mais nada, né? E isso também, vamos pensar, é um campo de disputa, né, entre os estudos clássicos, os estudos helenísticos e os estudos egiptológicos. Então, os egiptólogos, eles trazem para si esse corpus para começar a pesquisar também. E aí fica essa dicotomia. Felizmente, né, os estudos sempre se adensam e novas pessoas sempre fazem novas questões e têm novas abordagens e novas proposições, né? Hoje em dia, né, com os estudos multiculturais, pós-coloniais, descoloniais, decoloniais, né, mas para essa abertura de olhar que os pesquisadores de antiguidade, não só de antiguidade, mas vou tratar de antiguidade aqui, né, mais especificamente, essa abertura de olhar que os pesquisadores têm se proposto a fazer, né, para trocas culturais, interações culturais, conectividades, contextos mais dinâmicos, né, intercâmbios de língua, de referenciais culturais, simbólicos, religiosos, né, e todo esse enriquecimento do campo que a gente vê até hoje em dia, né, muito comumente,
como resultado desse movimento grande de tentar entender as dinâmicas próprias de um contexto, né, e sair um pouco daquela noção de entender o mundo antigo como um mundo estático, né, como um mundo cronologicamente encadeado, em que uma civilização vinha atrás da outra, bonitinha, né, quase como luzes que se acendem, uma civilização acaba, começa outra, essa apaga, começa outra. Isso não faz sentido, né? Essas pessoas estavam trocando, elas viajavam, elas trocavam ideias, elas comercializavam bens materiais, línguas, enfim, tudo isso que a gente vai ver também agora mais para frente. Né? Então, a gente vê hoje em dia muito mais a proposição de um meio caminho. Nem uma cultura grega composta em solo egípcio, nem uma cultura egípcia só composta em grego, mas uma concepção de que essas são as duas principais matrizes que formatam essa lógica de prática mágica durante o Egito do período romano. A matriz grega, porque a gente vai ver uma proximidade muito grande dessas práticas com as práticas de magueia gregas, né, ou de goeteia, melhor dizendo, gregas. A gente tem também uma noção muito próxima aos cultos mistéricos dentro do vocabulário, dentro da lógica de formatação e de transmissão desses textos e dessa tradição dentro da casta dos magos, né? Então, assim, é inegável, né? Tem muito mais de grego e helenístico ali do que apenas a língua de composição desses papiros, né? Mas também tem o substrato de Reca, que, como eu disse para vocês ontem, se a gente não entendesse essa parte, nada faria sentido, porque aí é claro, né, que essa nova formatação não encontraria reverberação dentro de uma noção cultural compartilhada, né, de cultura autóctone, se a noção de Reca não existisse. Então, nem tanto ao céu, né, nem tanto ao inferno, esse meio termo. E é por isso que hoje em dia, cada vez mais a gente vê falar, não só mais, e eu faço questão também sempre de pontuar isso, não só mais de papiros mágicos gregos, né, mas de papiros mágicos greco-egípcios, justamente para marcar aí essa composição que ela é complementar dessas duas matrizes culturais que formatam e delineiam essa nova prática, essa nova tradição de se praticar rituais mágicos durante o Egito romano. Igor, você passa para mim, por favor? Hoje é mais um dia que eu vou falar bastante na cabeça de vocês, tá bom? Mas me interrompam aí caso queiram. Eu trouxe só para vocês verem, para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Porque dizer de papiro é uma coisa muito abstrata para a gente. Como a gente acabou a nossa conversa ontem, né? A gente não tem grandes proximidades físicas com esse tipo de artefato, né? Então, às vezes a gente fala papiro, né? E a imagem não formata na cabeça. Então, eu trouxe para vocês um trechinho, e esse é um papiro ótimo, porque ele está super bem conservado, ele está inteiro, né? Se vocês tiverem aí a curiosidade de ver, às vezes joga no Google, só para vocês terem uma ideia do quantas vezes esses papiros são hiperfragmentados, e aí o trabalho do filólogo é mesmo quase de reconstrução e de proposição de um texto que ele imagina que tivesse ali. Então, esse é um papiro bilíngue, na verdade, que ele é metade em grego e metade em língua demótica, e aí, como essa composição é bilíngue, esse papiro é muito conhecido como o papiro London Leiden, porque a versão grega está em Londres e a versão demótica está em Londres e a versão grega está lá na Holanda, lá em Leiden. Então, mesmo só para vocês verem, fiz sempre a preocupação também, né? Tive sempre a preocupação de colocar para vocês a catalogação dentro da lógica do compêndio dos PGM. Então, o primeiro número que eu vou apresentar para vocês e vou falar com mais recorrência, responde a essa lógica de catalogação PGM número tal, e aí também tem as catalogações de baixo, que são as catalogações dos inventários locais, tá bom? Caso vocês queiram aí procurar nos sites dos museus. Infelizmente, nem todos os materiais são de fácil acesso e estão acessíveis para os pesquisadores ou para os interessados como um todo, mas tem alguns, como o London Leiden, por exemplo, que você consegue, inclusive, ler algumas partes, né? Então, aí é mesmo só para vocês terem uma ideia, né, para formatar na cabeça sobre o que eu estou falando com vocês. Igor, você passa, por favor? Muito obrigada. Bom, feita essa apresentação geral, eu vou apresentar para vocês mais ou menos também, né, quais são as formatações desses papiros. Para vocês terem uma ideia,
né, do quão complexos vão se tornando esses feitiços, né, e o quanto, às vezes, quando a gente faz aquela vinculação que eu chamei a atenção para vocês, de que magia é um pensamento primitivo, ou um pensamento irracional, ou então algo de uma prática religiosa que é simplória, ela não vai fazer sentido, né? Ao longo desses muitos textos, e de textos muito longos, por vezes, né, a gente encontra feitiços, né, dentro dessa categoria formulária, por exemplo, que vão nos apresentar algumas estruturas muito colocadas, né? Justamente como são formulários, as estruturas, elas são mais ou menos recorrentes, né? Vão mudar só as lógicas de composição. Então, um feitiço, assim, mais robusto, mais tardio, dos séculos mais tardios, tem outra coisa que eu não falei para vocês, né, que é justamente o recorte cronológico que esses papiros eles abarcam, né, a confecção do corpus dentro dessa lógica, dessa tradição greco-egípcia que a gente está chamando, vai mais ou menos do século II antes da Era Comum, do finalzinho do século II antes da Era Comum, ao século V da Era Comum. Então, percebam, é um arco bastante grande, de 7 séculos. Esses papiros, eles são compostos lá desde o finalzinho do período ptolomaico, ao longo de todo o período romano de dominação do Egito, e eles adentram, inclusive, aí o que a gente vai chamar, ou pode, é debatível, né, essa percepção, né, de período bizantino, né. Enfim, não vou entrar nessa discussão, que seria muito fora, né? Então, vejam, mas a grande maioria de produção, a produção mais robusta, assim, dos papiros maiores, dos papiros mais completos, ela se dá principalmente nos séculos 3 e 4. E aí eu vou fazer esse caminho cronológico com vocês para a gente ver como é que essa tradição vai se montando, tá bom? Mas se a gente pega os papiros mais tardios, os papiros maiores, e a gente vai até os feitiços, a gente encontra algumas partes que elas são de formulário, que elas são mais ou menos comuns, né? A primeira coisa que a gente vê num feitiço dessa natureza são as invocações, né? E aí é a parte em que o mago, ele vai chamar para legitimar, vai invocar para legitimar a sua atuação. Lembra do que a gente estava discutindo ontem, né? Aquela legitimidade e aquela assistência do poder divino, que é quem vai dar para ele substrato para agir centralmente, né? E agir sobre a ordem causal do mundo. Então, essas estruturas de invocações, elas têm muitas variedades, elas podem invocar divindades, elas podem invocar daimones, elas podem invocar personagens míticos, anjos, espíritos de mortos, né? Por vezes, a gente vai ver, eu quero fazer, e vou fazer esse exercício comparativo com vocês daqui a pouco, a gente vai ver como essas estruturas de invocação, elas cada vez crescem mais e se complexificam mais e misturam cada vez mais esses seres divinos para dar cada vez mais sustentabilidade a um ritual que vai ficando por si também cada vez mais complexo. Então é preciso chamar mais ajuda, a lógica é mais ou menos essa, né? Então, mas inicialmente a gente tem essas estruturas de invocação. Só outra coisa, lembrando, quando eu estou falando de daimon aqui, demônio, daimon, eu não estou falando da lógica de daimon na concepção cristã, tá? No sentido que a cristandade deu a palavra demônio e a vinculação a malefício. Eu estou falando de um ser, né, que transcende a lógica de humanidade, que na verdade não é nem um deus, mas também não é mais um humano, que habita aí esse entremeio, esse entre-lugar, né, e que muitas vezes serve como uma espécie de assistente divino a esse mago, né. Inclusive a gente vai ter muitos feitiços para invocar, para que o mago invoque o seu daimon pessoal, né, e também é um atributo, já está lá em Platão, já vem desde muito. Isso não é nada estranho ou nada maléfico no mundo antigo, isso é muito comum, inclusive. Tá? Então, após as invocações, né, a gente tem as prescrições de circunstâncias ideais, né, onde esse feitiço deveria ser feito, em que data ele deveria ser feito, quais as posições dos astros que deveriam ser levadas em conta para que ele fosse feito, qual a posição de feitura, né, desse feitiço pelo mago, né, como é que ele precisaria desempenhar, onde, quando, de que jeito. Isso aí vai variar também absurdamente, tem prescrições as mais loucas possíveis, as mais diferentes, mas isso era necessário, né? Vamos lembrar, é sempre um caderno de orientação sobre o que fazer. Então, ali está a prescrição do que fazer, né? A gente vai ter também as prescrições dos materiais a serem utilizados nesses feitiços. Então, pegue não sei o que para fazer desse jeito, né? E aí a gente vai ver que o material, a prescrição do material, ele vai variar muito, porque características como formato, como
cor, como composição, né, como lógica estética, isso tudo vai entrar na formatação de concepção de mundo e de concepção do feitiço. Né? Todos esses signos, todos esses significados, eles são mobilizados. Essas prescrições, por mais que a gente não saiba notar às vezes, ou de um primeiro início, né, de um primeiro olhar, quais são as lógicas que regem essas prescrições, elas sempre têm lógicas, elas não são aleatórias. Né? Então, para eu fazer um feitiço de aleitamento para uma mulher que acabou de dar à luz, né, eu vou prescrever uma pedra leitosa. Se a minha necessidade é atrair algum deus, alguma invocação, né, eu vou prescrever alguma resina aromática, algum incenso que eu entenda que atraia ao deus. E se eu quiser afastá-lo, eu vou prescrever como material que esse feitiço seja feito com alho, né, porque então, cheiro, cor, som, isso tudo tem a ver, e isso tudo é levado em conta na hora de uma prescrição e na hora da feitura de um ritual. Veja, não tem nada de simples, é informação pra caramba para um mago DT, para um desempenhante DT, para que um ritual possa ser feito. Além disso, a gente tem as prescrições de desempenho. O que é que precisaria ser falado? Em qual ordem? Quantas vezes? De que forma? Né? Era preciso ser sussurrado? Era preciso ser cantado? Era preciso, né, como é que isso era feito? E também, da mesma forma, o que precisava ser escrito? Vamos lembrar da sacralidade da escrita, né? O que precisaria ser grafado de escrita ou de símbolo para que eu pudesse ativar esse material e para que ele, de fato, tivesse uma atribuição e uma eficácia mágica, não é mesmo? Então, tudo isso estava prescrito. Pegue não sei o que, faça de forma tal, e depois, ao fim do feitiço, a instrução de uso. Use assim, deposite em tal lugar, enterre dessa forma, sabe? Então, isso tudo compõe uma lógica de prescrição, de feitiço. E aí eu trouxe para vocês, né, um feitiço para negócio que eu entendi mais ou menos que era ia ilustrar essa composição geral do que eu falei para vocês, né? Ele ficou bem pequenininho, aqui para mim pelo menos está bem pequenininho, mas é mais ou menos assim que está dito no feitiço. Obrigada, Igor. Pegue cera amarela de abelha e sumo de planta lunar e de era rasteira e misture-os para formar uma estatueta de Hermes com um fundo oco, segurando na mão esquerda uma varinha de arauto e na direita um pequeno alforje. Escreva em papiro hierático esses nomes e você terá negócios contínuos. Aí a gente tem uma série de Vox Magicae que eu vou explicar para vocês o que é agora. E aí, né, tá o que ele vai pedir aí para a estatueta, né? Conceda renda e negócios a este lugar, porque Sentebet mora aqui. Coloque o papiro dentro da estatueta e preencha o espaço oco com a mesma cera de abelha. Em seguida, deposite-a em uma parede, em um lugar imperceptível. Enfeite-a com uma guirlanda do lado esquerdo e sacrifique em seu nome um galo e faça a ele uma oferenda de vinho egípcio e acenda para ele uma lamparina que não seja de cor vermelha. Veja, né, a linguagem é realmente muito prescritiva. Faça isso, faça assado, faça assim, monte desse jeito, ofereça de tal forma, né? Então, é um feitiço que eu trouxe para vocês, porque ele é um pouquinho mais enxuto, né? Às vezes, esses feitiços completos, eles são muito grandes, né? E mesmo o enxuto já ficou muito pequenininho, se eu fosse colocar o enorme, não ia dar tempo, mas eu espero que tenha dado para entender o que eu expliquei das composições gerais de prescrições. Caso não tenha, é só me dizer. Eu vi que a Maria Luísa Cândido aqui está esperando o feitiço de amarração. Pois é, como ontem eu me estendi bastante, né? Eu tinha preparado muito mais exemplos, né? E aí eu achei que esse, Maria Luísa, já fosse dar conta de explicar mais ou menos o que a gente viu nas bonequinhas, porque também é a confecção de uma estatueta de Hermes, e aí você tem a parte prescrita, escrita, enrolada numa tira de papiro e colocada dentro da estatueta. Então é mais ou menos, né, sobre aquela dinâmica que eu tratei com vocês ontem, porque aí eu precisei tirar
o exemplo do feitiço de amarração, mas eu posso conversar sobre isso com vocês depois, na hora das perguntas, tá? Mas, Maria Luísa, a lógica é bem essa daquela bonequinha, principalmente daquela bonequinha que está lá no meio do exemplo de ontem, né? A gente encontra o papiro enrolado dentro, e é o papiro, o feitiço escrito que está dentro do papiro, que ativa magicamente aquela estatueta. Então, essa estatueta de Hermes deveria ser feita dessa forma e colocada no lugar onde você desempenhava o seu negócio para que você procurasse ter sucesso e bom desempenho nesses negócios. Tá, joia? Você passa, por favor, Igor? Bom, vamos lá. Não só dessa lógica inteira de composição de um feitiço, né? Esses papiros, eles são compostos. Como vocês podem ver, eles são compostos de elementos os mais diversos possíveis, né? Que trazem uma riqueza muito grande para o texto, muitas formas de lê-lo, né? E também muitas formas de trabalhá-lo, de pesquisá-lo, né? Eu estou falando aqui no singular, mas na verdade é no plural, né? A gente tem alguns elementos que são muito característicos desses textos, principalmente dos mais tardios. É muito comum que, misturado no meio dessas coisas, desses textos, dessas prescrições, a gente encontre narrativas míticas, pequenas narrativas míticas, que são chamadas pelos pesquisadores de historiolae, né, e que tem uma função de contar ou uma narrativa que já é bastante conhecida sobre aquela divindade, né, de nascimento daquela divindade, ou então uma narrativa mítica que era ali composta na hora pelo mago, porque conforme ele contava a trajetória daquela divindade, né, ele mostrava para aquela divindade que conhecia, que sabia quem era ela, e por isso ele estava impelindo aquela divindade a agir favoravelmente à causa dele. Então a gente tem essas pequenas narrativas míticas também, que estão muito aí, que aparecem muito, né, em diversos feitiços, algumas lindas, inclusive, né, são quase historinhas, mas isso é o mago mostrando para a divindade, olha, eu te conheço, né, eu sei de onde você está vindo e eu estou me dirigindo a você com conhecimento de causa. É mais ou menos assim. A gente também tem outras composições que são também lindas, a gente vai ver uma hoje pela qual eu sou fascinada, que são os hinos. Muitas vezes, dentro das estruturas invocatórias dessas divindades, isso era feito de forma ínica, também, como a gente sabe bastante bem, isso é advindo da cultura grega de uma forma muito forte, tanto que elas são compostas em hexâmetros bonitinhos, né? Assim mesmo como a cultura de invocação ínica aos deuses, né? Hoje a gente vai ver uma de Apolo. Então, isso vem também, e muitas vezes essa estrutura hexamétrica, ela é copiada, né, de um papiro para o outro, mas respeitando essa lógica, e dá também sempre, o que é muito importante, a gente não pode esquecer que esses feitiços têm a sacralidade da oralidade escrita também muito forte, então dá ao feitiço uma espécie de encadeamento rítmico, que é muito importante de ser pensado, a gente não pode nunca desvencilhar dessa parte, né, olhar o texto e achar que aquilo não era prática, tem que lembrar sempre que era, né. Então, além dessas estruturas ínicas, a gente tem também os símbolos, uma espécie, vai se criando dentro da tradição de composição, transcrição e cópia desses papiros, uma espécies de símbolos muito próprios dessa tradição, que vão virando quase que como uma linguagem interna entre um mago e outro, né? E que esses símbolos, assim como a linguagem hieroglífica que eu tratava com vocês ontem, né? Eles vão ter em si cada vez mais a potencialidade de agir sobre o material. Então, se você tem uma pedra que é só uma pedra, ela é só uma pedra, né? Mas se você faz um ritual e encrava nela um tipo de símbolo que tem a intencionalidade de fazer com que aquela pedra passe a ser um elemento, um artífice, um artífice apotropaico, né? Eu não tenho mais uma pedra, eu tenho um amuleto. E aí, esses símbolos que vocês estão vendo aí no PGM-10, isso aparece, isso é a confecção de um amuleto em lamela de ouro, se não me engano. Deveria-se pegar uma lamela de ouro, uma folha de ouro, e escrever todos esses símbolos que vocês estão vendo, e isso seria, então, um amuleto. Você enrola a lamelazinha, às vezes coloca num pendente, num colarzinho, e aquilo te protegeria. Então, esses símbolos são uma linguagem própria, né, e são encontrados cada vez mais, com muita recorrência, em papiros diferentes, tá? Para a gente ver que essa formatação dessa tradição, ela tem uma coesão em si, né? A gente tem também as figuras mágicas, né? Como vocês podem ver aí, as duas primeiras de baixo e a primeira de cima, que é o quê? A gente tem que lembrar da sacralidade imagética, né? Da representação imagética. Quando você desenha um ser divino, um anjo, um daimon, um deus,
né, você está exercendo algum tipo de controle, algum tipo de sacralização e de animação daquilo. Então, vem lá na prescrição, olha, você pega o material tal, né, e você desenha nisso essa figura aqui. Então, como o texto é prescritivo, ela precisa mostrar para o mago qual é a figura que precisa estar desenhada naquele amuleto, naquela lamela, naquela tira de tecido ou naquela tira de papiro. Então, a gente encontra esses desenhos nos papiros, né? Como vocês estão vendo aí. Eu tentei buscar o máximo de original nos papiros que a gente tem conhecimento, né, e tem acesso, para que vocês tenham uma ideia real do que são esses desenhinhos aí. A gente tem também as vozes mágicas. As vozes mágicas também são uma espécie de composição que vão se adensando e ganhando coesão cada vez mais ao longo da formatação do corpus, e que são uma sucessão de vogais ou então de consoantes, né, que num primeiro momento elas não têm uma função lexical aparente, ou seja, elas não são uma linguagem que dão sequência à linguagem do texto em si, né? E aí, num primeiro momento, a gente não consegue traduzi-las, parece que elas não fazem muito sentido, né? Elas são feitas normalmente ou para serem recitadas, cantadas pelo mago, e aquele som teria uma capacidade de agência mágica, né? Ou então também elas têm essa outra característica, esse outro atributo que eu trouxe para vocês aí no feitiço de baixo, que é a inscrição dessas voces magicae, ou dessas vozes mágicas que a gente chama, em formatos geométricos distintos, porque lembra, quando a gente monta e cria a imagem, a gente sacraliza aquilo. E aí tem esse feitiço que ele é lindo, ele não tem quase prescrição nenhuma, esse feitiço que vocês estão vendo, né? Aí é uma sucessão de vogais, uma sucessão de consoantes que aparentemente não fazem sentido nenhum, mas que dentro da lógica de composição dessas práticas, enfim, né, elas respondem a essa lógica de sacralização. Você cria imagens próprias, você cria sons próprios. A gente vai ver bastante que ao longo dos papiros, né, uma forma de exercer controle sobre as divindades e assegurar que elas fossem agir favoravelmente à causa do mago ou do requerente era conhecer o que eles chamavam de nomes secretos das divindades, e muitas vezes esses nomes secretos eles eram quase impronunciáveis, muitas vezes eles foram confundidos com vozes mágicas, porque essas vozes mágicas, às vezes, a gente tem assim, linhas e linhas e linhas e linhas dessas vozes mágicas, né? Vozes mágicas que são palíndromos, que você lê de frente para trás, de trás para frente, elas têm o mesmo sentido, né? E que deveriam ser repetidas, porque a gente tem que lembrar de novo, dentro da lógica da prática, entoar, cantar, encantar aquele tipo e formatar aquele tipo de som era a parte constitutiva do feitiço, assim como montar essas formas aí geométricas. Isso tudo é sacralizar. Poxa, Luiz, como eu queria. Olha, se eu soubesse desse feitiço, posso te garantir que nós não estaríamos como estamos, né? Ainda mais aqui no Brasil. Posso te garantir que não estaria. Esse eu desconheço. Quem sabe algum arqueólogo aí não escava e não acha um feitiço contra a Covid tão logo. Mas, enfim, esses são alguns elementos e eu vou passar para vocês agora para a gente tentar traçar um pouco do contexto histórico, já que vocês entenderam um pouco, né, do que são esses papiros, como eles são montados, como esses feitiços são prescritos, do que eles são formados. Eu vou passar agora para um outro ponto, que é para a gente entender o contexto histórico no qual eles foram compostos. Igor, você passa para mim, por favor? Obrigada. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, William, esse é um bom feitiço. Esse, na verdade, não tem nem nada de muito mágico. Então, como eu estava dizendo, né, a composição do corpo de longa duração, ele é uma composição de longa duração ao longo de 7 séculos, né, do século II antes da Era Comum, do século V da Era Comum, e ele é uma composição que apresenta lógicas de continuidade da prática de Reca que eu vinha vendo ontem com vocês, mas também apresenta algumas rupturas muito aparentes e muito bruscas. Eu vou tratar rupturas muito
muito evidentes, era isso que eu queria dizer, né? Rupturas muito evidentes dessa lógica anterior de prática mágica, né? E aí a gente precisa entender o que é que esse material está nos mostrando de continuidade, de ruptura, né? E quando a gente vai ao material, a gente entende, na verdade, que se a gente não souber, ou não, se nós não nos propusermos a lê-lo dentro de uma perspectiva dupla de análise, fica basicamente muito difícil a gente entender quais foram as dinâmicas que levaram à formatação progressiva dessa nova prática, né? O primeiro espectro de análise que eu quero tratar com vocês, né, e eu prometo que não vou me entrar muito em detalhes aqui, é mesmo só uma contextualização geral, para a gente passar para o exercício de análise comparativa, né, são as continuidades e rupturas em termos locais. Né? Como eu já disse para vocês, existem duas matrizes culturais principais que formatam essa lógica de prática, que são as matrizes gregas e as matrizes egípcias. A gente sabe bastante bem que os egípcios já estavam em contato com os gregos, né, uns séculos muito anteriores à chegada de Alexandre o Grande e à instauração da dinastia ptolomaica no Egito. Mas é inegável também, né, que com a expansão helenística macedônica e com os muitos séculos de uma dinastia que se solidifica no Egito, né, a gente tem uma assimilação muito grande de interação e convivências com a cultura grega, que se torna muito adensada, né? Então, o período ptolomaico se caracterizou de uma maneira muito geral, né, por essa inovação, por essa nova forma cultural de se formatar, né, as lógicas autóctones, mas, por outro lado, né, é uma dinastia que segue algumas lógicas de formatação político-administrativa estatal anterior. Né? Então, sob o período ptolomaico, a gente tem a delimitação de uma dinastia de reis, né, de faraós, então essa lógica é seguida, e também no período ptolomaico segue-se uma lógica de centralidade e de importância muito grande dos templos, como eu vinha tratando com vocês antes, né? Inclusive, em algumas classes sacerdotais de alguns templos, elas se expandem bastante e ganham bastante poder político e proeminência de poder político local. Né, os sacerdotes dos templos, a gente precisa lembrar sempre, os sumos sacerdotes dos templos, eram pessoas que angariavam em volta de si muito poder. Né? E os templos, tanto no Egito faraônico quanto no Egito ptolomaico, eles são não só centro de prática religiosa, mas eles têm também terras próprias, eles são centros de produção de determinados produtos de manufatura, eles são centros de coletas locais de impostos, então eles funcionam de certa maneira como uma espécie de braço estatal que faz a formatação e coleta desse imposto, né? Então, assim, eles complementam, de certa forma, né, uma lógica de poder político, uma lógica de poder administrativo e também uma lógica de poder econômico. Né? Então, eles detêm bastante dinheiro, bastante poder, são locais de centralização de atuações de elites locais, das elites citadinas. Né? Lembrar que a formatação das classes sacerdotais, elas também são advindas dos estratos superiores das cidades, né? Então, assim, em volta do templo, ou dentro do templo, em volta do templo, né, se acumula muito poder, seja poder político, seja poder econômico, seja poder simbólico. Isso, de certa forma, o período ptolomaico não quebra, né? A dinastia ptolomaica não quebra com isso. E aí a gente vê uma série de elementos, incorporações de novidades e elementos dentro dessas práticas sacerdotais, mas a gente vê também elementos de continuidades que são bastante proeminentes. O que a gente vai ter de ruptura, aí sim, um pouco mais brusca, Igor, você pode passar, por favor? Dá-se logo após a Batalha de Ácio, né, no caso famoso lá, Marco Antônio com Cleópatra, com Otávio, que vai virar Augusto, né, quando aí a partir da década de 30, né, finalzinho da década de 30, a partir de 30, aliás, né, quando o Egito é anexado como província do Império Romano, a gente tem já desde o início uma série de reformas político-administrativas já feitas por Augusto, aí sim Augusto como Augusto, né, lá do centro de Roma, que tem como objetivo mais imediato um certo controle local. Por quê? Como se dava, né, de uma maneira muito generalizada, né, o controle de Roma sobre as províncias associadas ao Império, né? Você tem sempre uma lógica de cooptação de elite local, que vai dar
que é quem dará, né, e quem deu, na verdade, né, a legitimação para o poder central imperial. Então, você tem a cooptação dessa elite, né, uma formatação das classes superiores que serão subservientes a uma lógica imperial de pensamento, funcionamento e tal, e de governança também, né, e esse poder, ele é exercido de uma maneira meio que de mão dupla. Acontece que no Egito, como eu falei para vocês, a gente tinha aí essa proeminência política bastante grande das classes sacerdotais locais. E o Egito também era uma província indispensável à lógica romana de formatação imperial, porque era uma província que fornecia anualmente, né, uma cota muito alta de grãos, de trigo, né? O Egito, por muito tempo, e quando faltou trigo, né, quando Cleópatra segurou o trigo, eles sentiram muito, né, alimentou e alimentava os egípcios, né, dentro do fornecimento de trigo por muitos meses do ano, né? Então, logo de início, por essa potencialidade de subversão de uma elite local que tinha um carisma e tinha poder e estava dotada de poder, embasada também em poder religioso, logo de início, Augusto vai fazer uma série de reformas político-administrativas para tentar exercer sobre a província egípcia um controle um pouco mais direto e deixar esses poderes locais o menos possível, que esses poderes locais eles se sentissem o menos à vontade possível para tentar revoltas, né? E essas revoltas acontecem, elas são massacradas, principalmente na região da Tebaida, mas assim, a ideia mesmo é minar esse poder local para que Roma, então, exercesse o poder político-administrativo. E aí, o que Augusto já vai fazer logo de início, né? Ele vai redividir o território egípcio em 3 regiões principais, né? Que a gente vai entender como Alto Egito, Médio Egito, Baixo Egito. Lembrar que a lógica é o contrário, né? A lógica segue o Nilo e não a nossa lógica geográfica, né? Baixo Egito, Médio Egito, Alto Egito, Médio Egito e Baixo Egito lá no Delta. Então, dentro dessas 3 regiões, ele vai dividir isso e vai colocar para governar cada região um epistratego que vai ser nomeado por ele, e será um epistratego romano da ordem equestre. Vejam, você tira o poder local e coloca romano governando essas regiões, e aí esses romanos, né, esses da alta elite romana, eram responsáveis por governar os comandantes, os governantes dos nomos locais, né? Cada região tinha um acumulado de nomos, e aí dentro dos nomos também tinha as muitas cidadezinhas, né? O poder vai se ramificando, mas veja bem, a troca é de que a governança não seja mais feita por esses notáveis locais, mas por notáveis romanos, que seriam lá das cabeças, né, os mais altos cargos, seriam nomeados diretamente pelo imperador e eram oficiais da ordem equestre de Roma, né? Então, você tem aí uma reorganização, você tem uma lógica de reorganização social também, né? Roma vai investir bastante pesado numa lógica de inversão, e aí a professora Márcia Vasques trata disso muito bem, né? A Joana Clímaco também trata muito bem, e vai criar uma série de instituições, uma série de construções, né? Que vai levar em conta, dentro das principais metrópoles da província egípcia, né? Uma lógica criada de identidade grega, né? Vão se construir simpósios, teatros, anfiteatros, né? E para que as pessoas de alta elite, que seriam aquela elite, né, favorável à dominação romana, a elite cooptada pelo poder romano, elas se vinculassem a uma noção helenística, uma noção de pertencimento grego, e inclusive isso tinha uma diferenciação na taxação, né? Esse tipo de pessoa que era identificado de uma proveniência grega, né, de uma herança grega, de um legado grego, uma hereditariedade grega, ela pagava menos imposto do que um egípcio local. Então, você tem uma inversão na lógica social, em que os romanos, né, os notários, os veteranos de exército, os cidadãos romanos, que eram muito poucos no primeiro, ocupavam o topo dentro dessa nova lógica imperial. Logo depois você vinha a classe egípcia, né, entre aspas, essa classe que se identificava como egípcia, que eram as classes locais, dos exegetas locais, das elites das cidades locais, e que estavam alinhadas a essa nova lógica de administração política, dessa lógica de subserviência político-administrativa a Roma. Então, os gregos, aí então você tem os judeus, né? A gente tem a maior comunidade judaica pós-diáspora, ela estava no Egito, principalmente na região de Alexandria, eles vão exercer um papel fundamental, né? E lá embaixo,
os egípcios, né? A população autóctone. Então, você tem essa reconfiguração aí. Na parte que buscava retirar um pouco mais do poder e dessa proeminência, desse carisma local da casta sacerdotal, né? Augusto institui, logo de início, ele muda, né? E ele nomeia, Augusto, nomeia um romano para atuar como sumo sacerdote do Egito e de Alexandria. Então, cada templo não teria mais um sumo sacerdote, mas teria, sim, um sumo sacerdote, né, da escolha do imperador, que atuaria em todo o Egito, de uma maneira, é claro, simbólica, mas veja bem, né, em disputas de poder, isso é tá muito posto, né? Eu determino quem é o oficiante maior dessa prática ritualística e religiosa templária, né? Tem também a instituição de uma espécie de um centro local de controle, né, de uma instituição administrativa romana, que vai ser chamada de Idios Logos, que vai ser um centro de atuação romana política, né, muito dada, né, e dentro dessas lógicas, né, uma das funcionalidades desse centro político, né, é justamente impor um manual, uma espécie de gnomon. E esse gnomon, ele vai causar um efeito bastante grande, né, porque ele é um manual de controle de autoridade, de tradição, de modo de vida e de modo de sustento econômico dessa casta sacerdotal, né. Quando eu estou dizendo aqui para vocês de casta sacerdotal, eu não estou dizendo que existia uma classe que trabalhava como sacerdote, ou que existia que desempenhava as funções sacerdotais nos templos, né, de forma integral. Muitas vezes os sacerdotes exerciam as funções sacerdotais por uma estação do ano, e nos outros iam fazer outras coisas, cuidar dos seus plantios, né, só os auto-oficiantes moravam nos templos mesmo, e eram sacerdotes em tempo integral. No entanto, como eu dizia para vocês, como esses templos detinham bastante poderio econômico, eles detinham terras próprias, plantios próprios, manufaturas próprias, né? Essas pessoas, elas tinham o seu sustento garantido nessas outras muitas atividades que se davam em torno da função religiosa, né? Com o gnomon, e não só, né, com essa lógica de política administrativa, Augusto retira dos templos a capacidade de coletar impostos. E isso é uma ruptura de poderio econômico muito forte, né? E a gente vai ver que, progressivamente, cada vez mais, né, o sustento econômico dos templos vai dependendo de um dinheiro enviado diretamente pelos imperadores romanos, que cada vez mais chega ou em menor quantidade ou começa a não chegar, né? Então, esses templos, eles vão perdendo força, e as pessoas que tinham as suas atividades ligadas de alguma forma, ainda que não religiosa, a esse entorno, a essa dinâmica desse entorno, não vão tendo mais como se sustentar, porque também impedido que os templos sustentem essas pessoas pelo gnomo, né? Então, você tem aí golpes que são bastante fortes, já dentro do período augustano, veja, logo de cara. Mas, mesmo assim, isso não significa que tudo tenha se acabado, tudo tenha ruído de uma maneira abrupta, né? As coisas, elas se dão sempre em processo. Mas se a gente for ver lá já no início do século II, com Adriano, por exemplo, né, ao invés de Adriano mandar dinheiro para os templos, né, para uma época que já estava bastante complicada, e lembrando que esses templos, eles faziam festivais anuais de religiosidade, né, os festivais de inundação do Nilo, os ritos grandes, as procissões, isso tudo demandava dinheiro, né, bastante, e esses templos, eles conseguem fazer isso com cada vez menos recorrência com o passar dos anos, né, e com o fato de seu tesouro estar sendo enxugado, né. Então, com Adriano o dinheiro já não vem, porque Adriano vai investir na construção de cidades, né, e não no embelezamento de templos, ou então na munificência de templos, ou de se prover, né, uma casta sacerdotal muito expandida. Isso não era a prioridade, inclusive não podia ser, porque essas pessoas não podiam deter assim tanto poder, porque elas geravam revoltas no poder local, né? Que nem todo mundo estava satisfeito aí com essa nova dinâmica, né? Nem precisava estar. A gente tem que parar um pouco de romantizar essa dominação imperialista, né? Então, falar, somos romanos, está tudo lindo. Isso não é a verdade, né?
com o passar do tempo ainda, eu trouxe para vocês só algum exemplo, lá com Sétimo Severo, por exemplo, né? Sétimo Severo coloca nas maiores cidades, nas grandes cidades, aí a gente tem um programa também de urbanização bastante grande, cidades crescem, Roma constrói mais cidades, porque era uma lógica também da dominação imperial, né? Se você exerce domínio por cooptação de elite, é preciso que tenha elite, então isso é preciso, essa formatação de cidade é preciso que exista, né? Então lá com Sétimo Severo, então, os templos perdem muito poder, porque são colocadas em cada cidade espécies de assembleias locais, isso aí que eu estou chamando de buletai, né? E aí a administração dos templos, ela passa a estar a cargo dessas assembleias locais, que são assembleias desempenhadas por civis, né? E não por aí por uma espécie de órgão central romano, como o Idios Logos, que era para isso, né? Então, aí, esses templos ainda sobrevivem, os menores principalmente, você tem muitas doações de dignatários locais, né? Muito sistema de evergetismo, e essas coisas acontecem, mas é claro que não na magnanimidade de antes, né? As dinâmicas vão mudando, tá? Eu quero sempre dar essa lógica para vocês. É um processo que está em diferenciação, mas que isso vai atingir bastante e vai causar o que eu vou chamar a atenção para vocês agora. Igor, você pode passar, por favor? E que vai causar ainda mais, se a gente levar em conta a crise econômica geral do Império no século III, né, o impedimento da grande execução dos festivais religiosos, né, e essa lógica, essas pessoas que antes estavam em torno dos templos, elas vão tendo cada vez menos sustento, né? Então, o que é que a gente começa a perceber? Veja bem, eu já entrei na datação de composição desse corpus documental, né, dos papiros iniciais, a gente já está aqui bem no meio, mas principalmente no século III, o que eu quero chamar a atenção para vocês, né, a gente começa a ver a saída da prática institucionalizada de Reca dos templos e dos ambientes templários, né? Esses sacerdotes, eles começam a precisar fazer o quê? Copiar os feitiços que estavam lá em Demótico, em Hierático, né? Ou dentro de uma lógica oral mesmo, mas que estava dentro dessa lógica prescritiva nos escritórios dos templos. Eles precisam começar a traduzir isso e a copiar isso para retirar esse material dos templos para que eles possam desempenhar esses feitiços em outros locais, muitos, né, de forma remunerada, para que eles possam sobreviver, né? Esses feitiços e essa lógica daqueles que saem dos templos e são dotados desse saber prescritivo e desse material prescritivo para desempenhar rituais, né, e que cobram por isso e que andam, né, esses magos, eles começam a atuar de forma cada vez mais itinerante, porque para desempenhar e viver disso é preciso que você tenha uma clientela, né, cada vez maior, ou então que você tenha novos clientes para que você possa acontecer. Então, veja, né? Veja lá, o que a gente tinha ontem, que eu chamei muita atenção para vocês, né? Uma espécie de casta sacerdotal muito vinculada à especialidade da escrita, de saber escrever e da sacralidade de ler e escrever os textos, que estava dentro dos escritórios dos templos, que são os sacerdotes leitores. Aos poucos eles vão virando, né? A atividade deles vai virando uma outra coisa. Eles ainda têm alguma vinculação com os templos e é o que sobra de dinâmica dos templos, mas eles não sobrevivem mais disso. E essas práticas vão sendo retiradas lá de dentro por esses indivíduos, né, que os pesquisadores costumam chamar no primeiro momento de sacerdotes magos. E aí, quando essa prática se desvincular completamente, é o que a gente vai chamar aí de uma maneira usual de magos, né? Mas são sempre esses indivíduos que ainda têm uma capacidade de leitura, porque é preciso ler o que está prescrito, obviamente, né? Mas que também já não tem mais uma ligação, uma vinculação tão direta com os templos, e eles estão agindo de forma itinerante e trocando prescrições entre si, né? É uma casta que se entende como uma casta de iniciados nessa prática, e aí essa tradição vai criando para si, né, outros delineados. Eu trouxe aí para vocês um exemplo de um fragmentozinho, só que vai atestar o que eu estou dizendo para vocês, né? Esses feitiços estão saindo lá do templo X, e ele estava em letra egípcia, e eu tive que traduzir para o grego, né? Esse é o iniciozinho do feitiço. Então, quando a gente vê essa lógica, né, de cópia, a gente vê que essa dinâmica é assim, dessa forma que ela acontecia. Eu vou dar uma acelerada, porque eu já estou com 1h15. Igor, você pode passar, por favor?
E aí a gente já tem uma lógica bastante grande, né, de um Egito que já é mais multicultural lá desde o período ptolomaico, na verdade desde o período persa, mas isso se adensa com o período ptolomaico, e no período romano ainda mais, né, é uma porção territorial que é habitada por pessoas de culturas cada vez mais diferentes, né, eu mencionei os judeus, eu mencionei os romanos, os gregos, mas é também uma área de passagem bastante importante para o comércio lá com o Oriente, né, pelos portos do Mar Vermelho. Então, assim, a gente vê na composição desses papiros, na composição cronológica, principalmente nesses papiros a partir do século III, que eles são cada vez mais dinâmicos, né, que a prática ela precisa ser cada vez mais itinerante, ela responde a uma clientela cada vez mais diversificada, e por isso ela precisa também estar preparada com prescrições para feitiços, para rituais cada vez mais diversificados também, porque é preciso você atender a demanda daquela clientela, né, que advém de culturas distintas. Então, tudo se complexifica bastante, né, as variedades, as finalidades ritualísticas, os materiais que vão ser prescritos, né, as línguas nas quais isso vai sendo composto. Eu mostrei para vocês, né, que vão sendo criadas uma espécie de linguagem que ela é interna, seja simbólica ou seja de linguagem oral, como nas vozes mágicas, né. No entanto, como eu disse para vocês, é preciso sempre que a gente entenda dois espectros analíticos, né? Eu mostrei para vocês as reverberações da chegada dos romanos e do domínio romano de uma maneira local. Só que só isso explica, né, a forma como essa saída de conhecimento dos templos para tomar as ruas egípcias de uma maneira itinerante, só isso explica a complexidade e a complexificação dessas práticas ritualísticas? Não. Né, seria pouco a gente só entender por aí, porque se a gente passar para um segundo espectro analítico, né, a gente vai entender que essas modificações elas só são possíveis, esses referenciais estrangeiros e diferenciados de divindades, de materiais, de informações, de línguas, elas só podem existir dentro do horizonte de existência de um mago egípcio porque ele conhece essas culturas, porque de alguma forma ele tem contato, já teve algum contato com elas, ou sabe dizer, ou vê esses materiais, né? Ele sabe o que é uma pedra que está ali prescrita. É claro que os textos prescritivos, eles são no limite sempre ideais, né? Porque entre o que é prescrito e o que é desempenhado, a gente tem a informação só a primeira e não a segunda, né? Analisando só os PGM. Mas, enfim, né, para que todas essas prescrições elas existam dentro do horizonte, é isso que eu estou querendo chamar a atenção com vocês. Foi preciso que houvesse processos muito maiores e muito mais abrangentes, que são tanto contemporâneos quanto anteriores, né, seculares anteriores, para que a gente entendesse essa composição multicultural cada vez mais multifacetada também, que são os processos de integração no leste mediterrâneo, de interação cultural, não são os processos maiores, os processos de helenização, mesmo o processo de formatação do Império Romano em torno do Mediterrâneo, e a facilidade de mobilidade, né, e de conectividade que essa nova formatação nesse novo contexto traz. Então, é sempre importante que a gente faça essa lógica, né, de análise que ela é compósita entre uma perspectiva mais local, o que é que está se desenvolvendo de específico daquela localidade, mas também o que é dessa especificidade, né, que ela é decorrente de um contexto muito mais abrangente de formatação sociocultural como um todo, né, para que o mago egípcio soubesse que estava invocando divindades babilônicas, divindades mesopotâmicas, divindades egípcias, divindades hebraicas, e ele invoca Daimon de proveniência sumer-acadiana, junto com o anjo da tradição hebraica, junto com o ser mitológico da tradição grega, sem problema, tá, de uma maneira compósita. Era preciso que essas coisas fossem conhecidas, e elas só são conhecidas porque o mundo antigo, como eu já vinha falando para vocês ontem, né, ele experimentou diversos processos muito múltiplos de interação, no primeiro lugar, né? E essa interação sempre traz uma potencialidade de integração, mas também o seu reverso, de desintegração,
né? Para a gente entender que o mundo antigo é muito mais dinâmico, essas pessoas trocavam coisas, né? E esses legados dessas trocas, que são sempre processuais, e na grande maioria das vezes, né, de longo espectro de duração, né? Isso impacta diretamente nas formatações locais de vivência, né? No que eu estou tentando chamar a atenção para vocês, né? De uma prática muito mais específica, que ganha delineações e contornos muito específicos também, muito multiculturais, multifacetados, que não podem ser entendidos dentro desse enfoque também mais abrangente, tá? Então, vamos sempre chamar atenção para isso. E agora eu passo para vocês, por fim, porque eu já estou chegando aí no meu limite de tempo, a um exercício que eu queria fazer com vocês, né, para que eu tentasse deixar claro aí, ou cada vez mais evidente, esse processo de delineação e complexificação dessas prescrições ritualísticas. E aí eu tinha trazido exemplos para materiais, eu tinha trazido exemplos para ritos diferenciados, e ainda bem que eu tirei, porque de fato não daria tempo. Deixei um único exemplo que eu vou tentar traçar com um pouco mais de cuidado, para que dele a gente converse depois sobre, tá? Que é uma lógica comparativa do desenvolvimento das estruturas de invocação, tá? Então, eu começo aqui uma estrutura de invocação, um feitiço muito simples, lá como vocês podem ver, do século I antes da Era Comum ao século I da Era Comum, que é um feitiço bastante tranquilo, né? Que é um feitiço contra dor de cabeça, um feitiço para cura de dor de cabeça. Vejam, ele não tem quase nada, né? Foge dor de cabeça, foge leão para debaixo de uma rocha, fogem lobos, fogem cavalos por cima do teto inteiriço e em velocidade por debaixo espalham do meu encantamento perfeito. Então, assim, né? Se você alude à fuga dos animais, para que aquela dor também te deixe. Mas percebam, não tem invocação a Deus nenhum aí, né? Quando a gente encontra invocação dos primeiros papiros, a gente encontra invocações sempre a deuses egípcios, né, o que é de se esperar, ou então, quando tem invocações compostas, são a deuses egípcios e a deuses gregos, o que também é de se esperar, por causa da grande proveniência e assimilação do panteão egípcio, já depois de 4 séculos aí de dominação helenística. Igor, você pode passar, por favor? Agora, olha que hino maravilhoso que a gente vai encontrar lá no século IV, que é um hino de invocação a Apolo, que está no PGM-1. Ó, vou ler com vocês para depois tentar explicar, né? Você tem lá uma série de prescrições já anteriores feitas, né? E aí, uma vez completadas todas as instruções definidas acima, invoque o Deus com este canto. Ó Senhor Apolo, venha com o Paian, responda minhas perguntas, Senhor, ó Mestre, deixe o Monte Parnassos e a Pítia de Delfos, quando meus lábios sacerdotais emitirem palavras secretas, primeiro anjo do Deus, grande Zeus, Iaó, e você, Micael, que governa o reino dos céus, eu os invoco, e a você, arcanjo Gabriel. Do Olimpo, abraçates, deliciando-se nas alvoradas, venha gracioso aquele que vê o pôr do sol do amanhecer, Adonai, Pai do mundo, toda a natureza estremece de medo de você, Paquerbete. Conjuro você por Deus eterno, Aion de tudo. Conjuro você pela natureza que cresce em si mesma, poderoso Adonaios. Conjuro você pelo ocaso e nascimento, Eloaios. Conjuro você por esses nomes sagrados, que eles me enviem o Espírito Divino e que isso cumpra o que eu tenho em meu coração e alma. Enviem esse demônio em meus campos sagrados, o qual se move à noite para a ordem sob sua confiança. Eu os invoco, seu nome em número igual às próprias moiras. E aí a gente tem 2 linhas de Vox Magicae, tá? Que eu não vou tentar cantar aqui para vocês. Mas percebam, qual é essa lógica comparativa que eu queria falar para vocês, né? De uma certa simplicidade dos papiros mais iniciais, das estruturas de invocações mais iniciais, que se dirigem ou a Deus nenhum, né? Só mesmo a força de potência do mago, ou então a deidades muito vinculadas aos panteões, às formações e panteões mais locais, a gente passa a esse tipo de estrutura de invocação. Veja, qual é a divindade principal que está sendo invocada aí, né? Quem é que se quer atingir por fim? Apolo, o deus Apolo, o deus grego, né? Mas para você ver, para que Apolo ele seja invocado como Paian e como Aion de tudo, né? Que são 2 epítetos para o deus Apolo. Olha quantos outros seres, quantas outras divindades precisam invocadas juntas, né? Ele precisa invocar Zeus, ele precisa invocar Iaó. Iaó
é a deidade hebraica, né? É o Deus da divindade judaica, só que em epítetos diferentes. Então, Iaó, Adonai, Eloaios, tudo é a deidade judaica, o Deus, né? Que é o grande Deus de reverência hoje para a cristandade, né? O Deus que a gente escreve com letra maiúscula. Então, ele está no jogo aí também. Mas, veja quem mais. Miguel, anjo Miguel, arcanjo Gabriel, uma divindade composta da tradição gnóstica Abrasax, Adonai, de novo, que é um epíteto para o deus judaico, Paquerbet, que é um daimon, tá? Tem um outro daimon que entra aí, mas que é só denominado como daimon, como demônio, não tem nomeação, né? Ele vai dizer dos números das moiras de invocação lá para frente, Eloaios, de novo, que é a divindade judaica. Então, veja, essa lógica de invocação é a seguinte, né? Para você invocar uma divindade que é muito potente, Apolo, né? O que o mago precisa fazer é que ele vai invocando uma série de outras divindades de ligação mais próxima a ele, né? Para que essas divindades, essas invocações paralelas, elas deem potência para que ele consiga, enfim, chegar à divindade que é considerada a divindade principal de invocação, Apolo, né? Então, para chegar em Apolo, ele invoca daimon, ele invoca anjo, ele invoca arcanjo, ele invoca uma divindade que ele entende que está mais próxima, que é a divindade judaica, ele invoca Zeus, né, para então chegar a Apolo. Então, eu invoco Apolo por você, por você, por você, por você, por você, entendeu? Quanto mais divindades ele conseguir colocar nesse hino, que ele conseguir colocar nessa estrutura de invocação, mais potencialidade de eficácia entende-se que tem um feitiço. E, normalmente, mais complexo será a execução desse feitiço. Porque se você está chamando tanta gente assim para te ajudar, é porque a interferência que você está querendo fazer, ela é pesada, entendeu? Não é a confecção de um amuletozinho qualquer, não é uma lógica mais cotidiana, mas vejam, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a complexificação dessas estruturas, né, que está aqui que eu coloquei mesmo de maneira muito caricata nesses dois papiros, né, separados aí por cinco séculos de composição, é que para que saia de um e a gente chegue no outro, a gente tem uma lógica processual de adensamento dessa complexificação, né? De modo que se você fizer percorrer cronologicamente a composição do corpus, né, você vai vendo diversas divindades sendo chamadas e sendo incorporadas a essa lógica. Então aparece Hécate, aparece Nebutusalé, as divindades mesopotâmicas, os arcanjos, os santos, as personagens míticas. Pois é, Vitor, eu também sou apaixonada por esse hino de invocação. Quanto mais pessoas, quanto mais seres divinos, né, que você conseguir mobilizar, melhor é. Igor, você passa, por favor? Só para que eu chegue a um outro exemplo que eu quero mostrar com vocês, que é o limite disso, é como se fosse uma espécie de limite. Porque muitos pesquisadores vão entender que essa lógica de complexificação e de invocação de cada vez maiores divindades, elas respondem a uma lógica de montagem de uma tradição que é sincrética. Eu entendo essa análise, eu acho que ela é extremamente pertinente, mas eu tento um pouco me diferenciar dela, porque eu acho, na verdade, que o que acontece e o que a gente vai vendo, não é que esses seres eles vão sendo chamados para aglutinar uma coisa só, mas eles vão sendo chamados, né, de uma lógica compósita. Eles adicionam potência de magia, né, e potência de sacralidade a um feitiço a partir dos seus epítetos. Porque, como eu estava dizendo para vocês, dentro da lógica de prescrição material, os materiais eles não são prescritos de uma maneira aleatória. Tudo existe dentro de uma racionalidade, né, de entendimento de mundo. Então, não é que o mago vai chamando as divindades assim aleatórias que ele acha que ele quer e que ele pode invocar, não. Todas essas divindades são conhecidas por esse mago e elas ocupam uma espécie de extrato dentro da esfera supra-humana, que ele vai acessando aos poucos e dentro dos epítetos que tem a ver com as potencialidades que esses seres têm a oferecer, né? Então, se eu estou fazendo um feitiço de exorcismo, eu vou chamar para esse feitiço, para a composição final desse feitiço, a maior quantidade de seres possíveis ligados a esse tipo de prática. Então, são os feitiços de exorcismo, a gente vê a invocação
a seres extremamente diversos da mitologia veterotestamentária, da lógica mitológica hebraica, né, porque tem muita recorrência dessa prática lá. Então, a gente lá para os séculos 3 para os séculos 4, a divindade principal de invocação vai ser Jesus, né? Então, a gente tem essa incorporação, o corpus vai incorporando os processos mais abrangentes que estão se dando como um todo ao redor do Mediterrâneo, no leste mediterrâneo, como eu tentei chamar a atenção para vocês. Então, eu não acho que seja tanto uma questão sincrética, veja, porque eu não acho que é a invocação de um Deus e de outro Deus para criar um terceiro Deus, mas o Deus A e o Deus B, eles somam potência à efetividade do ritual, e dentro dessa lógica o que a gente tem é uma coadunação ativa. Então, veja, no limite, né, a gente tem muito posto nesse feitiço aqui, saudações Hélio, saudações Gabriel, saudações Rafael, então, ó, vai lá da Grécia para os anjos, né, saudações Miguel, e qual é o limite? Saudações todo o universo, né, o que o mago está querendo, justamente, é que dentro da esfera superabitada dele, supra-humana, o que é que vai determinar a capacidade de potência e de ação dele é a quantidade de ligações com as divindades que ele é capaz de fazer. Quanto mais acesso, maiores acessos ele tem a uma lógica, né, e a um espectro diferenciado desses seres, mais potente ele consegue deixar um feitiço, e não só, mais o feitiço dele comunica a clientelas de diferentes espectros culturais, porque é preciso, né, que esses feitiços, essas invocações, elas dialoguem também com os consulentes, com quem é que está contratando. Então é preciso que ele conheça divindades advindas de todos os panteões possíveis que ele conseguir, né, de todos os lugares, de todas as culturas, porque isso sempre soma a potencialidade, funcionalidade e eficácia, não só aquele feitiço, mas também a prática que é o sustento dele. E é por isso que a gente vai vendo se formatar uma tradição que foi vista, né, porque não é lida dentro da sua lógica de racionalidade intrínseca, como exótica, como charlatanesca, como exagerada, né? É algo que vai ficando quase caricato para aqueles que vão vendo de fora, porque esses feitiços eles vão se complexificando mesmo e os materiais vão se tornando cada vez mais diferentes, né? Tudo se complexifica em termos de material, de ingrediente, de divindade, de ritualística mesmo, né? Tem feitiço que você fica desempenhando ele quase que o ano inteiro, que você tem que repetir inúmeras vezes, mas enfim, isso responde a uma lógica, né, de formatação nova dentro dessa nova dinâmica de prática e contratação de prática e desempenhante de prática que eu tentei mostrar para vocês, né? É mais ou menos isso que eu queria trazer de uma forma geral. E aí, lembra do que eu tinha dito para vocês, do nosso percurso teórico-metodológico? Que nós partiríamos, então, de uma lógica inicial muito abrangente para entendermos, né, os desdobramentos disso dentro de uma concepção local de existência, para que a gente tente, então, formatar, né, as características principais dessa delineação de prática dentro de um contexto mais específico. Então, eu apresento aí no próximo slide, Igor, se você puder passar, por favor, né? O que é que a gente pode entender por fim... Vixe, ficou pequenininho. O que é que a gente pode entender por fim, né? Como é que a gente poderia caracterizar, saindo daquela abordagem inicial mais generalista, como é que a gente pode caracterizar as práticas mágico-religiosas de Reca dentro dessa nova configuração e dentro desse contexto específico, segundo o que as fontes dos PGM nos informam, né? Então, assim, é claro que a gente nunca vai conseguir chegar a uma definição única e formatada, lembra, esse não é o nosso propósito, né? O nosso propósito é que a gente consiga entender os desdobramentos êmicos dessa formatação toda, né? Então, assim, eu separei 10 características que são bastante evidentes e que caracterizam essa prática dentro do contexto, que é onde eu queria chegar com vocês aí o fim. Se a gente for levar em conta, né, os papiros, que são sempre fontes primárias dessas práticas, e são fontes muito privilegiadas e muito ricas, convido todos vocês um dia a olhar os papiros com um pouco mais, né, de atenção, aqueles que se interessarem, né, a gente vai entender que o que a gente está chamando de prática mágico-religiosa aqui,
né? É sempre uma prática, porque é uma ação humana, é sempre uma prática ritualizada, porque ela tem uma ação correta, uma formatação correta, uma lógica correta, uma ordem correta de desempenho, né? Ela está vinculada dentro dessa faceta às prescrições escritas, né? E ela se desenvolve como um saber técnico, justamente já porque tem esse caráter formulárico, né? Das prescrições. Ela é também dotada de um atributo coletivo, por mais que por vezes seja desempenhado por uma pessoa só, né? A gente vê que são muitos donos de papiros e de coleções, então assim tem também um caráter coletivo nesse sentido. Mas por mais que o rito às vezes seja desempenhado por um praticante só, isso não quer dizer que ele não seja reconhecido coletivamente, né? Era preciso que dentro de uma formatação social se soubesse quem eram aqueles especialistas para que eles justamente fossem procurados, né? Então você tem um certo reconhecimento e uma certa legitimação que é social. Não são ritos que apresentam de início juízos de valor, né? Como eu falei ontem, eles vão ter as funcionalidades mais diversas possíveis, as funcionalidades de imprecação, mas também de proteção, de cura, funcionalidades médicas, enfim, elas serão muitas, né? E não tem dentro dessa prática, numa visão, lendo os papiros, né, algo que seja condenável, né, ou que a gente veja algum tipo de condenação de prática, olha, isso não é legal, isso é escuso, né, como um todo, é claro que a gente tem para alguns feitiços que são mais pesados, mas como um todo, não, então vamos se distanciar daquela ideia, daquele estereótipo inicial, né, dentro dessa lógica que eu tratei com vocês, ela parece tender, no período destacado, a uma espécie de profissionalização, né, porque justamente há uma troca. Aí, se vai ser monetária, se não vai ser monetária, é uma outra discussão, mas vai haver uma troca que provê uma espécie de existência dentro desse nicho de atuação para o desempenhante, e do outro lado, aquele que o reconhece como desempenhante especializado, né, e vai pagar ou vai retribuir por isso de alguma maneira, né, ela é praticada de forma itinerante, justamente porque ela deve servir a maior quantidade possível de pessoas, né, e cobrir o maior espectro diferenciado de ritualísticas possíveis, justamente porque é também base de sustentação, né? Ela é cada vez mais multifacetada e ela é cada vez mais multicultural, e isso não é só uma característica externa, não é só algo, é exótico, é bonito, é legal, não, isso é central na composição dessa nova delineação da tradição. Sem isso, né, a tradição perde funcionalidade, sem essa faceta multicultural, né? Além disso, ela apesar de uma ação humana, ela vai depender sempre e diretamente dos poderes advindos da esfera do sagrado, como eu tentei mostrar para vocês, e por fim, né, ela possui uma potência, uma eficácia socialmente reconhecida e que vai variar tanto um quanto o outro, né, de acordo com a capacidade do praticante de invocar esses seres, né, e de fazer esses muitos seres de formas muito diferenciadas para finalidades múltiplas, de fazer esses seres agirem favoravelmente ao que eles estão pedindo. É isso que vai determinar a lógica socialmente reconhecida dessa prática. Então, eu espero ter feito com vocês todo esse percurso, eu espero que tenha ficado bastante claro. Mais uma vez, eu falei para além do meu tempo e falei muito na cabeça de vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com a formação de vocês. Fico sempre à disposição para tirar dúvidas, e era mais ou menos isso que eu tinha pretendido trazer para vocês aqui ao longo desses 2 dias, desse percurso que a gente fez junto. Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora, e agradeço sempre a atenção e mais uma vez o convite, Igor. Espero não ter decepcionado. É isso que eu gostaria. O próximo slide tem só um agradecimento, né? Um muito obrigada a todos vocês pela atenção e pela confiança aí de me ouvirem. E os slides subsequentes, eles trazem, então, uma quantidade grande de bibliografia que eu deixei aí disponível para vocês em várias línguas. Tem italiano, tem inglês, tem francês, tem português, o máximo que eu consegui de português. Aí as fontes papirológicas, né? O slide vai ficar para consulta futura de vocês. Tem bastante coisa aí. Eu espero e desejo que vocês se divirtam com essas referências todas. Muito obrigada. Igor, você está por aí? Estou terminando de passar essa extensa lista de... Eu falei que eu ia deixar aí para vocês. Depois vocês se divertem. Deixa eu só te retirar aqui o slide. Ana,
maravilha, 2 aulas magníficas, mágicas, podemos dizer, né? Aí, ó, o pessoal está agradecendo. Como tem muita gente comentando, muita gente agradecendo, pessoal que fez perguntas, eu peço que faça elas de novo, porque se eu ficar agora procurando essas perguntas no chat, a gente vai ficar perdendo um tempo que agora a gente não pode perder. Haja vista que é importante a gente aproveitar para vocês conversarem um pouquinho com a Ana. Não foi nenhum problema ouvi-la até agora. Eu acredito que se eu tivesse proposto mais uma aula para você e você tivesse topado, todo mundo aqui ainda estava feliz. Amanhã. Eu sempre estouro o meu tempo, gente. Eu peço desculpas, eu sou muito pouco disciplinada para isso, mas é a mesma lógica de ontem, né? Eu vou empolgando e vou falando e vou puxando outros exemplos, né? E olha que eu cortei muitos exemplos hoje, imagina, eu tinha trazido vários papiros, assim, bastante suculentos para vocês, mas não ia dar tempo. Não, mas é isso aí que você já trouxe, perfeição. Olha aqui, ó, a Giovana está fazendo a primeira pergunta, já vou projetar ela aqui, aí você pode respondê-la lá. Bom, Giovana, aquela perguntinha, né, que dá uma tese. Mas, enfim, eu vou tentar tratar de uma maneira muito tranquila, né, Giovana? Esses 2 conceitos que você mobilizou, eles são conceitos da tradição grega, vamos dizer assim, né? É claro que eles vão entrar na tradição egípcia muito. Mas o primeiro, que é a Magueia, ele era no início, lá no século VI a.C., no século V a.C., aparecem nas fontes, uma forma de se identificar e se determinar sacerdotes persas, né, ligados aí à cultura zoroastrista. Então, era só uma forma de identificar uma prática mágico-religiosa persa mesmo. De início, ela não teve nenhum juízo de valor também, né? Era só uma determinação para o outro. O que não era praticado na Grécia, o que era praticado na Pérsia. Acontece que, de novo, né, por uma dinâmica de trocas e de existência, né, muitos desses ritos persas, eles vão sendo incorporados por espécies de indivíduos também que vão ter uma atuação itinerante e que vão vivendo da performance, do desempenho desses ritos e ganhando em troca disso, e que isso vai começando a ser muito mal visto dentro das culturas gregas, né, das cidades gregas. Acontece que, com o passar dos anos, os séculos 4, 3, isso vai se adensando e isso vai sendo visto de uma forma cada vez mais estereotipada, né? Não é tanto o conceito de Magueia que vai determinar essas práticas que vão sendo vistas de uma maneira negativa, mas aí é justamente o que os gregos vão chamar de goeteia. E aí a gente tem uma dissociação que costuma trazer um problema bastante grave nos estudos, né? Principalmente nos estudos assim que passam de uma maneira pouco crítica por isso, porque o vocábulo magueia é o que vai dar a nossa palavra magia, que também é o que vai dar a magia latina. Mas veja, o que ela determina de início, o que a gente tem como estereótipo de magia dentro daquela lógica negativa, não é a magueia, é a goeteia, né? Porque aí a goeteia vai ter para os gregos esse caráter charlatanesco, esse caráter interesseiro, esse caráter que é de extraoficialidade, é uma religião da polis, né? E que, como estava à margem, deveria ser rechaçado disso. Mas, de novo, o que está ali em debate é o que seria considerado, né, ateniense, né? O que seria considerado de uma helenidade, da mesma forma que o que eu tratei com vocês de uma humanidade antes, né? É uma forma de determinar e rebaixar o outro, aquilo que não sou eu, né? Eu rotulo, mas essa rotulação negativa, ela vai ser as práticas de goeteia. Então, as práticas de imprecação, de confecção de bonequinha, dos chamados catades, né? As lamelas, as folhas de chumbo de imprecação depositadas nos cemitérios, depositadas em água corrente, né? E que tem a ver com uma vinculação aos deuses quitônicos, que é uma espécie de magia que, como tem o intuito de imprecação foi tomado também como se a goeteia fosse sempre maléfica, né? E isso passa para a representação literária de uma maneira caricata, né? E também bastante negativizada. A gente só tem que tomar cuidado aí com o que os gregos entenderam como magueia e a proximidade que isso tem com a nossa palavra, porque a proximidade da percepção que nós temos da prática para os gregos não era magueia, era goeteia. Então, assim, de uma maneira resumidaça. Muito. É basicamente isso. A gente tem aqui também o
vou projetar aqui, do Centro de Pesquisas Cinematográficas de São Paulo. Aliás, é muito legal a gente ter o pessoal do cinema aqui assistindo, faz todo o trabalho vale a pena, né? As ideias dos historiadores não devem ficar restritas aos historiadores. Então, seja bem-vindo, Cris. Recorrendo a... Eu vou ler aqui a pergunta, né? Não li a outra, mas recorrendo à investigação deste material histórico, como eram criadas as primeiras práticas mágicas? E daí ele continua aqui, a gente pode correlacioná-las em sua origem com outros povos. Grata pela aula. Oi, Cris. Obrigada pela participação. Fico muito feliz, né, que as aulas estejam atingindo públicos diferenciados também. Na verdade, eu não sei se tem muito como te responder isso, né? Porque se a gente remeter um pouco à lógica da aula anterior, dentro daquela abordagem inicial que eu propus, né? E da ideia de que a prática mágica é só o que tenta superar uma condição humana em busca de uma esfera supra-humana com uma centralidade de agência que ela é humana, né? E não supra-humana, a gente tem uma recorrência disso nas sociedades, desde as mais recuadas até as sociedades complexas, e de certa forma nós não estamos livres disso hoje em dia, né? Tem muito que está na nossa prática também, nas nossas práticas, assim. Então é muito difícil identificar um começo, né? Inclusive tentar identificar um começo, ou o que era essencial, né? Qual foi o ponto de partida, foi o que aquela tradição antropológica que eu trouxe para vocês ontem tentou fazer, né? Ela tentou voltar às sociedades que considerou mais primitivas para dizer, olha, aqui está o comecinho, então a definição essencializante é essa daqui, sabe? Para que daqui a gente tente ver as recorrências disso para tudo. Não funcionou muito bem, Cris. Então, assim, eu acho que tentar responder de uma forma o que foi primeiro, né, da onde surgiu aí o ovo ou a galinha, ela vai ser um pouco contrária à perspectiva que eu tentei mostrar para vocês nesses 2 dias. Talvez seja mais profícuo a gente partir dessa abordagem inicial para entender as múltiplas formas que essas práticas elas tiveram nos diferentes contextos, entendendo que um começo assim pontual, muito necessário e entre muitas aspas, que fosse puro, isso a gente não encontra, isso não é possível. Tá joia? Tem aqui outra pergunta da Luíse. Esses magos greco-romanos não invocavam os deuses egípcios, Ísis, Sete, Horus, Hathor? Sei que tinha umas invocações com Ísis. Pode falar algo? Oi, Luiz. Obrigada mais uma vez pela participação. Sim, os magos egípcios eram muito invocados, né? É porque, às vezes, eu tento ficar dando a ênfase naqueles magos que são incorporados e esqueço de dizer que a recorrência dos magos, dos deuses, desculpa, das divindades egípcias, ela é bastante evidente, né? Então, aparece de tudo. Ísis, Horus, Tote, Sete, né? O conjunto de panteão quase que, né, inteiro nas suas muitas formatações, na Ogdode, na Enéada. Então, assim, aparece muito, né? E principalmente nesses papiros de datação mais recuada, as invocações centrais, né? As divindades centrais de invocação, elas serão principalmente egípcias. O panteão, a proeminência do panteão egípcio é muito, né? E não só das divindades, mas dos daimones também. Tem estruturas de invocação que pretendem chamar não divindades, mas espíritos dos mortos. E essa é uma diferenciação bastante interessante da gente notar, e é uma diferenciação trazida pela Geraldine Pint, né, que está para vocês aí na bibliografia e que eu uso muito. A Geraldine Pint chama atenção para isso, né? Os espíritos dos mortos, na prática de Reca e na lógica de vivência dos egípcios, eles sempre tiveram um caráter de ânimo, né, de sacralização. Eles eram animados, como eu falei, eles não deixavam de existir nem de ter agência na esfera humana terrena, né? O que a Geraldine Pint vai chamar atenção, e é um argumento dela, né, eu estou trazendo aqui dando a responsabilidade a ela, é que pela primeira vez na tradição de prática de Reca egípcia, os mortos são invocados para que eles performem rituais, né? A centralidade da agência, ela é dividida entre o mago e o morto. Então, não é só uma espécie de sacralização, mas você invoca, você faz feitiços necromânticos, inclusive, né? Então, tem muitos, por exemplo, você invoca espíritos de mortos para que eles te apresentem o futuro,
né? São os feitiços divinatórios. E aí eles podem aparecer em sonhos para te contar as coisas, eles podem aparecer dentro do feitiço. Tem as estruturas, aquelas potencialidades de agência, aquelas, aquelas potencialidades de agência mais fortes são justamente dos espíritos dos mortos que tiveram uma morte violenta. Então, aquelas pessoas que morreram afogadas no Nilo, então, elas são, assim, invocadas como seres de bastante potência, né? As mortes prematuras, as mortes violentas, causam espíritos um pouco mais revoltados, um pouco mais dotados de uma potência de ação, assim, de interferência mais, sabe, mais eficaz. Mas, então, assim, dentro da lógica toda, né, de estrutura de pensamento, faz todo o sentido. E aí a gente tem uma diferenciação bastante grande dessa tradição, que é essa invocação centralizada dos espíritos dos mortos para que eles ajam como magos, né? É um desdobramento também, e é uma novidade dessa prática dentro desse período específico. Tá? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Fazem perguntas pontuais e eu demoro horas para responder. Boas respostas. Bem, se alguém tem pergunta, vamos colocando aí no chat. Enquanto, se não tiver, não tem problema. É bom que significa foi muito conteúdo para assimilar. Ou que já entenderam tudo. Eu gostaria aqui de convidar todas e todos que estão nos assistindo a conhecerem mais do trabalho do Lefama, né? Vocês estão tendo acesso aí ao nosso canal do YouTube, né? Deem uma olhada, tem vários vídeos de diversos pesquisadores. Na verdade, o nosso trabalho é muito mais digital, online, fazer piada. Quem brilha mesmo é esse pessoal, igual a Ana Paula. Temos outros convidados que vieram, temas bem amplos, de uma linguagem acessível. Então, conheçam, aproveitem para prestigiar aí a universidade pública, né? Um trabalho que a gente faz de graça. A gente gosta de divulgar isso mesmo, sem inscrição, sem empecilhos, para que qualquer pessoa que queira assistir o programa possa assistir o programa. Aproveitando isso, agradeço vocês que vieram, assistiram os 2 dias junto com a gente, uma audiência incrível, quase a eliminação do Big Brother, né? Provavelmente vocês me eliminariam, deixariam a Ana, mas é uma boa audiência. Eu digo isso porque a gente tem que sempre alimentar os algoritmos da internet. Tem muito conteúdo porcaria, e principalmente conteúdo porcaria envolvendo a antiguidade. A antiguidade ela é utilizada para justificar muita atrocidade. E é importante a gente conhecer pesquisadores como a Ana, que mostram um debate muito mais amplo do que um debate que é ideológico, usa isso para justamente atacar as pessoas hoje em dia. Então, assim, ajudem conhecer o trabalho da Ana, de outros colegas de história antiga, história medieval, que estão fazendo trabalhos maravilhosos, e ajudem esses vídeos da universidade sempre serem referência nas buscas de Google, né? Digitou lá magia no Egito, tem a Ana, não o Nando Moura. Já ajuda bastante, né? Pelo menos já sabe que uma coisa é certa, outra coisa é alucinação. Por fim, gostaria de agradecer aos alunos do Lefama, ao Guilherme, ao Luiz, filho de Poseidon, esse menino é um semideus. Nós temos também a Mariela, que é a alma e o juízo desse laboratório, e a Maura, a sábia, que ela só fica quietinha, deixa de falar besteiras, depois ela fala, façam isso. Então, estou muito bem assessorado. Vocês vão ver isso quando receberem os certificados, que eles vêm rapidinho. Essa moçada aí é muito boa de trabalho, então eu gostaria de agradecê-los também por estarem aqui ajudando a gente a promover esse evento. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho nem como agradecer você, na verdade eu tenho. Se eu chegar no sul de Minas, te pago uma caixa de litrão. Já está mais do que agradecido. Aquela batata frita de sempre. E a gente, vocês não sabem, se for lá, eu convidar vocês um dia para ir na casa dela, vai preparado para comer. Que tem uma vez que ela me convidou, ela convidou eu, minha esposa e mais uma amiga. Ela comprou uns 8 quilos de batata, 20 quilos de linguiça, e ela falou assim, você tem que comer.
Eu aprendi isso com a minha avó, é um jeito de receber em casa com afeto, é dar muita comida, muita fartura, né? Isso é muito mineiro. Quanto mais comida a gente oferece, é porque a gente gosta das pessoas, quer que elas voltem. Então, os 8 quilos de batata, Igor, foram afeto. Sempre. Com certeza. Batata sempre é bom, é um bom afeto, inclusive, principalmente batata frita. Então, eu agradecer a todos aqui, quem está aparecendo no final, a Vanessa, o Vitor, o Luiz, a Valéria, na Literatura Selvagem, siga a Valéria é legal, ela está sempre com a gente também. Então é isso, gente. Um beijão para todos. Apenas mais uma vez, eu esqueço. Segunda-feira que vem, nós temos o aniversário do Lefama. Estamos fazendo 1 ano de funcionamento no sul de Minas. É o primeiro laboratório de história antiga e medieval da UENG, né? Não só do sul de Minas, mas da UENG como um todo. Então, é um projeto que está começando, a gente conta muito com vocês. Então, dia 24, 7 da noite, uma palestra sobre como se faz um Bolsonaro com um magnífico, pessoa incrível, maravilhosa, um dos seres mais inteligentes e sarcásticos que eu já conheci na minha vida, que eu amo muito, meu orientador de graduação, TCC, mestrado, e orientador da minha esposa, professor Fábio Faversani. Então, assim, quem tiver disponibilidade, segunda-feira à noite, às 19h, aproveite, porque vai ser uma reflexão sobre Nero e como o Bolsonaro ele foi lido, entendido como um Nero que não existiu no passado. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Se o Nero virou uma outra coisa, acabou virando até até o Bolsonaro. Coitado de Nero. Então, assim, estão convidados, mais do que convidados e convidados. É isso aí, gente. Beijão aí para todo mundo. Bom descanso, Ana. Até. Até. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pela audiência, pelas interações, pelo carinho daqueles que me deram força e acompanharam. Eu agradeço imensamente o convite, a confiança, foi um prazer enorme. Né, Igor, agora estou aqui me comprometendo publicamente via YouTube, estou te devendo uma visita, visitarei você, a Ana lá em Campanha, tão logo seja possível, né, e seguro. E não vejo a hora disso acontecer, então muito obrigada mais uma vez pelo espaço, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, parabéns 1 ano para o Lefama, né? Essas datas são muito importantes e será comemorado em grandíssimo estilo, estarei lá para assistir você e o Fábio com toda certeza. Muito obrigada mais uma vez, só gratidão. Então é isso aí, vacina para todo mundo, e fora, bem...